Bem, pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá? Começando esse primeiro vídeo do ano, né? Desejando a todo mundo um feliz ano novo, que seja um ano de muita paz, muita saúde e muito sucesso para todos nós, não é isso? Bom, vamos começar esse ano, né? Falando sobre um assunto de extrema importância, de uma doença muito comum na nossa região, doença muito comum em todo o Brasil, doença que provoca um índice de mortalidade muito alto no nosso rebanho, entendeu? Hoje talvez seja uma das principais doenças que tenha maior índice de mortalidade no rebanho nacional, seja mal triste ainda, até porque ela não é uma doença, digamos, que muitas vezes não é diagnosticada de forma precisa. Eu posso dizer na minha região que eu tenho atendido de animais me chamando para animais com o pessoal tratando com sintoma de maltriste, você chega lá, o animal não tem nada de maltriste, é broncopneumonia, são doenças respiratórias, são doenças de natureza digestivas, mas nada de maltriste, né? Então, de forma que a gente vai falar um pouco sobre essa doença, a gente vai explorar ela de uma forma mais específica, entendendo que nós procuramos fazer um vídeo que atenda nem tão pouco, que seja uma coisa muito simples, nem um vídeo que também seja muito técnico, mas entendemos que o vídeo é feito para entender um pouco da nossa região, e aí nós entendemos que a nossa região tem muitos técnicos agrícolas, tem pessoas que tem profissionais de outras áreas também, que são envolvidos com a parte de criação de animal, de forma que a gente procura trazer um conhecimento, uma informação mais sólida. E a tristeza parasitária bovina é uma doença, entendeu? Que nós precisamos trazer algumas informações, entender o que é uma anemia, entender o que é uma icterícia, porque são sintomas que os animais apresentam. E eu não gosto de só citar sintomas, a gente tem que dar algum subsídio para quem está vendo o vídeo, saber de onde vem aquilo, como é que aquilo acontece, ok? Então vamos lá, falando sobre tristeza parasitária bovina, mal conhecido como doença conhecida também na nossa região como mal triste, como tristeza parasitária, ok? Bom, vamos começar trazendo alguns aspectos gerais da doença, lembrando que esse é o nosso formato, né? Sempre aspectos gerais, onde aqui a gente envolve algumas informações de respeito à epidemiologia. Depois a gente fala algo de como animais adoecem, depois os sintomas e depois o tratamento. Então, basicamente, 4 itens que nós abordamos. Bom, a tristeza parasitária bovina é um complexo de 2 doenças causadas por agentes químicos, porém, com características similares, tanto no seu aspecto epidemiológico como clínico. Então, na verdade, o que nós chamamos de mal triste são 2 doenças, não uma. Uma é a babesiose, é uma doença provocada por um protozoário e os principais agentes é a Babesia bovis e a Babesia bigemina. E a outra doença é a chamada anaplasmose, que é provocada por uma rickettsia, que também é um micro-organismo, e tem como principal organismo o anaplasma imaginário. Ou seja, então, mal triste na verdade, é um complexo de 2 doenças, né, que nós chamamos. Uma é a babesiose e a outra é a anaplasmose. E aí elas são englobadas dentro do mesmo contexto, porque o seu aspecto epidemiológico e clínico são bem similares. Tanto dificilmente você consegue diferenciar uma da outra clinicamente. Só pode ser a definição, ou seja, através de um exame de sangue, para você identificar quem é o agente. Bom, o carrapatos bovinos da espécie Brófilo micrópolis são os transmissores das doenças. Ok? Então pronto, a doença, tanto a anaplasmose como a babesiose, ambas são transmitidas pelo carrapato, podendo a anaplasmose ser transmitida também por insetos hematófagos, como tucas e os mosquitos. Esses já são dados, já existem na literatura, dizendo que a anaplasma, ou seja, a anaplasmose pode ser transmitida por moscas e mutucas. Pode também ser transmitida por fômites, por exemplo, uma agulha contaminada, ok?
ou seja, a transmissão de sangue de um animal para outro, através de um casqueador, através de uma agulha, ou através de qualquer desses formas, pode transmitir a doença, tá ok? E também pode ter a transmissão congênita. Isso aqui eu vi numa situação, num trabalho, desses nossos trabalhos acadêmicos, né? Que pode haver transmissão congênita, ou seja, a mãe, entendeu? Já transmitir durante a gestação a doença para o filho, né? Para a sua cria, na verdade, ok? Então, nós temos essas 3 formas de transmissão. Bom, a doença aparece nos rebanhos acompanhando a curva de crescimento da infestação de carrapatos animais. Como o carrapato é o agente transmissor da doença, então a doença ela vai flutuando de acordo com a infestação de carrapato. Ou seja, no período que a infestação de carrapato é alta, você tem a maior probabilidade da doença aparecer. Quando a infestação de carrapato está muito baixa, normalmente a doença tende a aparecer num nível de incidência menor. Bom, o período de incubação da babesiose é de 7 a 10 dias. O período de incubação, lembrando, é aquele período que vai do momento que o animal é infectado até os primeiros sintomas, de 7 a 10 dias na babesiose. E na anaplasmose, ela pode se estender mais aí até, em média, acima de 20 dias. Então, quando no rebanho você tem 2 doenças, babesiose e anaplasmose, e o animal que não teve contato com nenhuma das duas, ele entra no ambiente e se contamina com 2 agentes, então, primeiramente vai aparecer a babesiose e depois vai aparecer a anaplasmose. As doenças, tanto uma como outra, são caracterizadas pelo parasitismo das hemácias, entendeu? Levando à destruição dessas células, surgindo assim o principal sintoma da doença, que é a anemia. Então vamos explicar bem direitinho isso aqui. Toda a sintomatologia da doença é provocada pela destruição que esses 2 micro-organismos fazem nas hemácias dos animais, tá vendo? Bom, quando introduzida no rebanho, a doença tem alta morbidade, ou seja, número de casos e alta mortalidade. Isso aí sempre é um fato verdadeiro. Animais que chegam em região cuja doença é muito comum e da onde eles vieram não tiveram contato com os agentes. Então, há uma possibilidade muito grande de muitos animais adoecerem e muitos animais irem até a morte, a morrer, entendeu? Se não for cuidado de forma intensiva e de forma imediata. Olha, nas áreas endêmicas, ou seja, onde a doença é comum, a doença acompanha a curva de infestação dos carrapatos. Já falei isso anteriormente. Bom, em áreas endêmicas, ou seja, onde a doença é comum, os bezerros são protegidos por imunidade não específica até por volta de 7 a 10 meses. Então é isso, ou seja, nas regiões que a doença é muito comum, às vezes os bezerros, logo quando nascem, eles já traem uma certa imunidade da mãe, eles têm logo contato com o carrapato logo nos primeiros 2, 3 meses, logo quando são colocados nos partos coletivos. E aí, esse contato com o carrapato, se o carrapato estiver infectado, ou seja, o carrapato vai infectando, essas infecções são, digamos, de forma leve, de forma que os animais vão crescendo e vão adquirindo imunidade. As raças europeias adoecem com mais frequência que as raças equinas, porque elas são até mais sensíveis à infestação de carrapato. Bom, o ciclo contínuo e controlado desse carrapato fornece um grau de imunidade aos animais. Ou seja, o que é isso? Durante ao longo do ano, as propriedades que mantêm o nível de carrapato dentro de um nível aceito, nem animais zero de carrapato, nem animais com alta infestação, ou seja, e os carrapatos são infectados, ou seja, esse sistema cria um certo grau de imunidade dos animais, porque a cada instante os animais estão tendo contato com a população de carrapatos infectados.
Como essa população é pequena, os animais adoecem, mas conseguem, entendeu? Suportar aquela doença e vão adquirindo imunidade, tá bom? Ok? Bom, existe diferença de virulência entre as cepas de Babesia, ou seja, como nós falamos de virulência, como nós falamos da Babesia, nós temos que entender que é um micro-organismo e todo micro-organismo tem suas cepas, né? A cepa é como se fosse, digamos, famílias de uma mesma espécie. Não é família, vamos entender, mas é como se fosse. Então, tem algumas delas que é mais virulenta do que outras, tá bom? E a doença, tanto a anaplasmose como a babesiose, ela tem uma grande relação com o sistema de criação. Ou seja, o número de animais doentes, que nós chamamos de incidência, está diretamente ligado ao sistema de criação. Ou seja, se você cria animal confinado, você tem digamos, uma margem de risco. Animais são semi-confinados, é outra margem. Animais que são criados em sistemas intensivos, extensivos, animais criados em pastejo rotacionado. Então, nós temos muito sistema de criação no Brasil e o sistema de criação tem uma grande influência, entendeu, no ciclo do carrapato. Como o carrapato é o transmissor da doença, então, ou seja, o sistema de criação que favorece, entendeu, o ciclo do carrapato tende a ser rebanhos mais afetados do que animais completamente confinados que não vão à parte, entendeu, e que não tem, que não são, digamos, infestados por carrapato, ok? Então, de forma que esses aspectos gerais da doença que nós queremos falar, babesiose e anaplasmose, ambos conhecidos como tristeza parasitária. Bom, e como é que os animais adoecem? Como eu falei antes, os animais adoecem quando os carrapatos infectados, né, ao sugar um bovino, com a intenção de sugar o sangue, ele transmite pelas suas peças bucais, pelas suas glândulas salivares, o agente da babesiose. Aqui nós temos duas figuras. Nessa figura aqui nós temos o ciclo do carrapato, ó, carrapato macho, entendeu? Copulou com o carrapato fêmea, a fêmea caiu no solo. Aqui essa fêmea ela põe os ovos, né? Esses ovos eclodem formando as larvas de carrapatinho. Essas larvas sobem no pasto. Quando o animal passa, elas se aderem na pele e aí começam a crescer. Chega um ponto que elas começam a se alimentar e o ciclo se continua, ok? Aqui é o ciclo biológico do carrapato. Aqui nessa figura já é o ciclo biológico do protozoário, do agente que produz a anaplasmose e a babesiose. Aqui veja, ó, lembrando que quando o carrapato suga um boi, entendeu? Ou seja, o sangue ele entra no sistema digestivo do carrapato. E aí, ó, aqui é o ciclo, né, do protozoário. Ele vai acompanhando a evolução do carrapato, de forma que esses agentes, esses protozoários, eles ficam localizados nas peças bucais, especificamente nas glândulas salivares do carrapato, não é isso? E aí, quando o carrapato suga o bovino, as peças bucais, ou seja, ele contamina o sangue do bovino com a saliva, e essa saliva pode, se tiver a presença do protozoário, ele transfere, entendeu, o protozoário para o bovino. Então, é preciso que os carrapatos estejam infectados, entendeu? Entender isso. Não é todo carrapato que transmite a tristeza parasitária bovina. É preciso, olha, o carrapato somente transmite a doença se o carrapato estiver infectado, tá ok? Então, tem que separar isso aí que é importante. Então, existe o ciclo biológico do carrapato e o ciclo biológico do protozoário, entendeu? Que vai acompanhando o ciclo biológico também do carrapato. Então, para haver infecção, é preciso que o carrapato esteja infectado. Se o carrapato não é infectado, ele só vai provocar aqui no animal somente a esfoliação do sangue que ele faz. Ele não transmite a tristeza parasitária, entendeu? Bom, agora, gente, para a gente falar em termos de entender qual é a sintomatologia
da tristeza parasitária, eu vou trazer alguns conceitos para vocês que eu acho importantes, entendeu? São os conceitos simples, mas é importante a gente entender para a gente compreender melhor o que é essa tristeza. Bom, aqui nós temos uma figura esquemática de um vaso sanguíneo, certo? O que é que circula nos nossos vasos? Nós sabemos que é o sangue. Mas vamos entender o que é o sangue, né? O sangue, nós dizemos, é formado de 3 composições básicas. Uma parte líquida, olha, que nós chamamos de plasma. Nós temos um grupo de células vermelhas, vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de hemácia. E temos um grupo de células brancas que nós chamamos de leucócitos. Então, o que é o sangue? O sangue é formado por uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, células vermelhas, que nós chamamos de hemácia, e células brancas, que nós chamamos de leucócitos. Aqui é uma foto de um vaso, ó, cortado, e aqui são milhões e milhões de células vermelhas, que nós chamamos de hemácias. Ok? Bom, vamos entender agora. Nós falamos de hemácia. Vamos falar de hemoglobina, ok? Entender. Isso aqui eu gosto de explicar porque eu sei que os vídeos, às vezes, eles são vistos por pessoas que têm um certo nível, médicos, enfermeiros, pessoas que gostam de curiosidade. Então, nós estamos tentando explicar direitinho. Aqui nós temos a hemoglobina. Nós falamos das células vermelhas. Essas células vermelhas aqui, ó, que nós chamamos de hemácia, essa hemácia, dentro dela, ela tem uma proteína que nós chamamos de hemoglobina. Está aqui uma foto bem bacana. A fotozinha vermelha, a hemácia. Dentro dessa hemácia, nós temos uma proteína chamada de hemoglobina. Entendeu? E o que é que essa proteína faz? Qual a importância dessa hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína que está presente nas células vermelhas, hemácia. A hemoglobina, ela transporta o oxigênio dos pulmões para o tecido e o gás carbônico dos tecidos para os pulmões. Vamos entender isso. Aqui nós temos uma fotozinha, aqui nós temos o pulmão e aqui nós temos o tecido. O tecido pode ser a pele, pode ser o coração, pode ser o pulmão, pode ser o músculo. Aqui está a hemácia. Dentro da hemácia contém a hemoglobina. Então, essa hemácia, quando ela passa no pulmão, o que ela faz? E a gente respira. Quando a gente enche o pulmão de ar, entra o oxigênio que está no ambiente, entra pelos pulmões. Ao passar nos pulmões, essa célula capta o oxigênio pela hemoglobina. E aí, volta para o sangue novo. Essa célula que está com hemoglobina, quando ela passa, por exemplo, no coração que está trabalhando, o coração usa oxigênio, o que ela faz? Ela doa esse oxigênio para as células do coração e, ao mesmo tempo, o músculo do coração produz gás carbônico. O que é que ele faz? Aí ela entrega o oxigênio e, ao mesmo tempo, ela capta o gás carbônico. Cadê aqui? Meu Deus, cara. Pronto, aqui, tá vendo? Ó? Ela entrega o oxigênio para as células, que pode ser célula do fígado, célula do pulmão, eu estou usando como exemplo a célula do coração, e ela capta o gás carbônico. Aí essa hemáciazinha, que dentro dela tem hemoglobina, retorna ao pulmão, chega no pulmão, ela devolve, ela solta o gás carbônico, que quando a gente respira, ou seja, a gente bota o ar para fora, esse nosso ar que sai é rico em gás carbônico, que é o gás carbônico que é trazido pela hemoglobina. E quando a gente enche o pulmão, a gente capta o oxigênio. Então a hemoglobina é isso. A hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia, que ela tem essa função de transportar o oxigênio, não é isso? Do pulmão para os tecidos e transportar o gás carbônico dos tecidos para o pulmão, ok? Então, essa definição de hemácias, de hemoglobina, é importante para a gente entender todo o processo de fisiologia. E o que é o hematócrito? Por que é que eu estou falando isso? Para a gente entender bem direitinho a questão da patologia do maltrítico. Nós falamos de plasma, falamos de hemácia, falamos de hemoglobina. Agora vou falar o que é o hematócrito. O hematócrito é um exame
que a gente faz, que esse exame ele avalia a proporção, ou seja, o valor percentual que o volume de hemácias ocupa em relação ao sangue total. Vamos entender isso aí. Ó. Aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é um volume de 10, entendeu? Isso aqui é 10 ml do cubo, mas vamos dizer que seja 10. Pronto, então você enche um tubinho desse aqui, ó. Aí você tem que marcar que é só sangue total, vermelhinho. Quando você pega esse tubozinho e bota no centrífugo, que ela roda a uma velocidade muito alta, depois de 10, 15 minutos, ó, vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer porque esse mesmo 10 estava aqui, ó. Só que aqui você vai ter 3 formações diferentes. O sangue é bem vermelhinho, aqui vai aparecer uma coluna em amarelo, que nós dizemos que é o plasma. Aqui vai aparecer uma colunazinha branca, que são os leucócitos, e aqui vai aparecer uma colunazinha vermelha, que é as hemácias. Eu falei antes aqui, ó, o sangue é formado de plasma, é formado de hemácias e de leucócitos. Só que aqui está tudo misturado e quando você vê, é tudo vermelhinho. O sangue você pensa que é todo vermelho, mas não é. Quando você centrifuga o sangue, né, você vê isso aqui, ó, aparece uma parte em amarelo, que nós chamamos de plasma, e aí vem uma parte branca, leucócito, e uma parte de hemácia. E o que é o hematócrito? O hematócrito que a gente faz é uma relação que existe entre o volume de hemácias, que é essa coluna vermelha aqui, em relação à coluna total. Ó. Então, se nós olhar aqui, a coluna é 10, então aqui nós temos o quê? Em torno de 42, 43% seria o que? O volume de hemácia ocupado em relação ao volume total. Isso aqui é o hematócrito. Então, toda vida, quando você manda fazer o hematócrito animal, o pessoal de cavalo gosta muito disso, é justamente você avaliar qual é a proporção de hemácias que existe em relação ao sangue total, entendeu? O sangue total e o sangue centrifugado. Vamos para frente. E o que é anemia, né? Falamos de hemácia, falamos de hemoglobina, né? Falamos de hematócrito. Vou falar agora de anemia. Bom, aqui nós temos a mesma coisa, ó, a colunazinha aqui de sangue. Essa coluna, esse sangue ele é centrifugado, ó. Aí fica aqui uma coluna de plasma, amarelinho, fica uma coluna branca e fica aqui o que nós chamamos de hemácias, que é a coluna vermelha. Então, o que é anemia? Existe um padrão para cada espécie animal. Tem animais que a média é 42, é 45, normalmente é em torno de 35 a 40%, que a gente diz que seria o normal. Então, quando essa coluna aqui está em torno de 36, 37, 38, a gente diz que é o normal, entendeu? O que é anemia? Anemia é quando essa relação de hemácia ela diminui em relação ao sangue total. Ou seja, é quando o animal começa a perder essas células. E essas células, elas podem ser perdidas de que forma? Elas podem ser destruídas, ou então elas não podem estar sendo produzidas, ou então o animal pode estar tendo, digamos, uma hemorragia. Então, existem muitas formas de anemia, entendeu? Que não é a nossa função aqui explicar, que nós temos que entender o que é anemia. Anemia é quando o volume de hemácia em relação ao sangue total está diminuído, entendeu? Então, isso aqui, ó, anemia é caracterizado pela redução do volume de hemácia em relação ao sangue total. Aqui um exemplo bem bacana isso, que é um exemplo já prático, aqui é uma figura, aqui é um exemplo real. Isso aqui é o quê? É um sangue do animal, entendeu? Esse sangue foi centrifugado. Então, nós temos essa coluna em amarela, que é o plasma, e aqui nós temos as hemácias, aqui a coluna de hemácia, que isso aqui, a centrífuga faz com que essas células fiquem tudo bem juntas uma da outra. Então, aqui deve estar mais ou menos o quê? 38, 40, 42%. É o normal. Ó, gente, isso aqui, ó, é um sangue com anemia, entendeu? O que acontece aqui? À medida que esse animal foi perdendo essas células aqui, ó, foram perdendo as células, o que acontece? A quantidade de células vermelhas diminui
E o volume do sangue é ocupado pelo líquido, né? Então aqui, ó, você tem aqui o mesmo volume, mas aqui você tem uma quantidade X de hemácias e aqui, ó, você tem uma quantidade de hemácias que é muito menor. Então aqui é um sangue normal, aqui é um sangue anêmico e aqui é um sangue, é uma policitemia. Aqui é o contrário da anemia, tá vendo? Aqui é um animal que ele perdeu plasma, mas aí o seu volume de hemácia está muito maior em relação ao volume de sangue. Então aqui é um sangue normal e aqui é um sangue com anemia. Então por que é que nós estamos falando sobre isso? Porque são definições importantes para a gente entender os sintomas do maltriste. E o que é icterícia? Icterícia, pronto, né? Mais uma vez estou falando isso porque eu sempre gosto de explicar um pouquinho. Não é só a gente ver o sintoma, a gente entender. Bom, a icterícia, entendeu? Eu acho que muita gente deve ter visto isso. É o estado de coloração com a tonalidade variando do amarelo ao laranja das membranas mucosas visíveis. Muita gente já deve ter visto animal com maltriste. Eu já vi muitos casos. Depois eu vou falar minhas experiências com maltriste, que já tive muitas, né? Então você nota aqui, ó, o animal se levanta que o olho, a mucosa do olho está amarelada. Você olha a mucosa bucal, a mucosa oral está amarelada. Você olha aqui a mucosa do olho também amarelada. Você olha a mucosa da vagina está amarelada. Isso que nós chamamos de icterícia, entendeu? Nós chamamos de icterícia. E aí, de uma forma bem simples, como é que isso acontece? Bom, nós falamos lá da hemoglobina, não falamos? Aqui, ó. A hemácia, dentro da hemácia tem a hemoglobina. A hemoglobina transporta o oxigênio e o CO2. Ora, e o que é que a doença, que o agente maltriste faz? Ele destrói as hemácias. Ao destruir as hemácias, o que acontece? A hemoglobina, o pigmento que está lá dentro, que é um pigmento de cor tem uma tonalidade vermelha, ela é jogada para fora da hemácia. E aí o sistema retículo endotelial converte de imediato essa hemoglobina numa substância chamada de bilirrubina. A bilirrubina é um pigmento que tem uma cor que varia do amarelo para o laranja. O que acontece? Essa bilirrubina, quando chega no fígado, acompanha aqui, ó, a hemácia ela foi destruída e a destruição da hemácia libera a hemoglobina. A hemoglobina é transformada em bilirrubina. Essa bilirrubina, quando chega no fígado, ela é conjugada com ácido glicurônico, com uma substância aqui que ela se adere, e dessa forma o fígado joga ela no intestino, tá bom? E no intestino, uma parte dela é liberada na fezes, outra parte é jogada, eliminada pela urina. Ora, mas o que acontece quando o animal está tendo muita destruição de hemácia e a quantidade de bilirrubina que chega no fígado é tão grande que o fígado não consegue, ou seja, eliminar toda a bilirrubina que está chegando. Então, parte dessa bilirrubina retorna para o sangue. Ó. Então, o que acontece? A quantidade de bilirrubina no sangue começa a crescer. Ora, esse sangue rico em bilirrubina, quando vai passando as mucosas, o que acontece? Ele fica impregnado no tecido conjuntivo e aí essa impregnação da bilirrubina é que dá essa tonalidade amarelada das mucosas, entendeu? É por isso que os animais, quando estão com maltriste, eles chegam a ter essa sintomatologia de ficar com a mucosa amarelada, porque isso é indicativo que está havendo uma destruição de hemácias com liberação do quê? De certa liberação de bilirrubina, e a bilirrubina está impregnando nesse tecido. Lembrando que existe outro tipo de icterícia que ocorre nos animais, mas nós estamos falando da icterícia provocada pela tristeza parasitária bovina, tá bom? Então, de forma que a gente fez essa breve apresentação, para a gente entender o que é o hematócrito, entender o que é uma anemia, entender o que é uma hemoglobina, entender o que é o icterícia, tá bom? Bom,
E agora vamos para os sintomas, né? Quais os sintomas apresentados pelos animais de maltriste? Agora que eu vou me atentar um pouco, porque eu já tratei muito animal maltriste, já tenho alguma experiência. Bom, eu sempre digo que o maltriste, a gente divide ela em 3 fases, né? É uma doença que tem 3 fases. Eu sempre digo, é a febre, a anemia e a icterícia. Então, sempre é esse o processo. Primeiramente, febre, que normalmente quando ela acontece é alta. É quando o animal realmente, ou seja, é o primeiro quando ele tem contato com a gente e passa aquele período de incubação que pode variar de 7 a 10 dias. Então, o primeiro sintoma, febre alta. Bom, o que acontece? Essa febre, com 2, 3, 4 dias, a febre baixa. E aí você já observa um outro sintoma, que é a anemia. Ok? E aí depois, 2, 3, 4 dias depois, você já pode observar a icterícia. De forma, tem animais que não passam a ter icterícia. Porque a icterícia ocorre quando a doença ela entra no animal de uma forma muito forte. De forma que a destruição de hemácias é muito alta e aí o fígado não consegue metabolizar a hemoglobina. E aí você pode ter icterícia. Mas normalmente é febre, depois vem um quadro de anemia e depois vem um quadro de icterícia. Bom, e entre esses 3 sintomas, aparecem os sintomas intermediários. Eu vou citar aqui. Vamos lá. O primeiro sintoma é um quadro febril, né? Que é característico. E aí segue uma falta de apetite, o animal não come. Seguida de uma queda brusca na produção de leite. Quem tira leite e já viu vaca com maltriste é a vaca que dá 10 de manhã e à tarde ela só dá 2, 3. Você nota que a queda é bem brusca, entendeu? Uma falta de vivacidade, ou seja, aquele animal fica com aspecto deprimido. O animal, quando vai para o cercado, aquele animal que você nota que é animal esperto, que gosta de andar na frente. E quando ele está atacado, é aquele animal que vem lá atrás no rebanho, você nota o animal andando, arrastando as patas. O animal que está sem vivacidade. Que a gente fala, essa vivacidade é um termo que a gente diz. Animal que está vivo, está alerta, ele está ativo. O animal, quando está maltriste, ele perde isso. Por quê? Por causa da anemia, né? Quanto mais grave a anemia, entendeu? Mais grave vai ter o sintoma, entendeu? O aumento da frequência cardíaca e respiratória, o animal tem uma frequência cardíaca, o coração começa a bater mais rápido, por quê? Porque precisa levar oxigênio para as células e como a quantidade de hemácias está diminuída, o coração tem que trabalhar mais rápido, tem que respirar mais rápido também, porque o número de células que transportam oxigênio diminuiu. Então, o animal que tem uma aceleração dos movimentos cardíacos, tem uma aceleração dos movimentos respiratórios. E aí vem a anemia, né? Que é caracterizado por aquele quadro de mucosa com a próstata esbranquiçada. Cuidado, o hematócrito, quando chega a 12%, a gente diz crítico. Lembrando que quando nós falamos de anemia, lembrando que, vamos supor que a gente considere que o animal com o hematócrito de 28% é anemia. Beleza, mas 25% é anemia, 20% é anemia, 18%. Então, quanto mais a coluna desce, mais grave é a anemia. Quando ela chega aqui em torno de 12% só, o animal, ele pode, se ele der uma carreira, ele pode cair e morrer de um choque cardíaco, então de uma parada cardíaca, entendeu? Então, é um paciente em estado crítico, o paciente que está com 12% de hematócrito. E, na verdade, é isso que mata os animais quando estão com maltriste. É quando esse hematócrito, ele baixa demais, a ponto de baixar a torre de 9%, 8%, o animal não resiste e acaba morrendo, entendeu? Bom, e aí vem um outro sintoma, hemoglobinúria. O animal urina, uma cor assim meio cor de Coca-Cola, como a gente diz. O que é hemoglobinúria? Ora, falei que hemoglobinúria é a presença da hemoglobina na urina. Eu não falei que a hemoglobina estava dentro da hemácia? Vamos entender bem direitinho, ó. Que aqui é hemácia, né? Que é hemoglobina, ó. Vamos entender aqui, ó. Vamos voltar lá.
Tá aqui a hemoglobina, ó. A hemoglobina, ela fica dentro da hemácia. Ó, quando essas hemácias são destruídas, essa hemoglobina é liberada, aí o organismo capta essa hemoglobina e transforma em bilirrubina. Mas se essa destruição for muito rápida, o organismo não consegue, digamos, transformar. E essa hemoglobina acaba saindo pela urina. E aí fica o animal que urina com aquela cor de Coca-Cola, cor de café. É muito comum as pessoas verem no caso das maltrite graves, entendeu? É a hemoglobinura, entendeu? É muito comum isso aqui na Babesia bigêmina. É a mais comum, entendeu? Bom, sinais nervosos. Tem animais que, quando estão com anemia, eles demonstram sinais que nós chamamos a falsa raiva, né? E aí dizem que é muito comum na Babesia bovis. Eu já vi uns 3 casos desses. Uma vez eu atendi um produtor que me chamou para olhar o animal, estava em Cuitinga e ele achava que era suspeita de raiva, né? Porque ele entrou no curral e a vaca começou a olhar para ele, foi levantando logo a orelha, querendo partir para cima dele, e ele ficou assim meio... Aí me chamou. Aí eu fui lá, olhei, aí a gente lançou essa vaca, puxei ela para um tronquinho lá e olhei e percebi que o animal estava com estado de anemia já bem grave, já começando para a icterícia. Aí isso pode ser, e aí tinha presença de carrapato, e a região era muito comum maltriste. E aí a gente fez a medicação para babesiose. No outro dia me ligou e falou, ela estava bem melhor, já estava normal e aconteceu. Eu já vi 3 casos com a estomatologia de babesiose nervosa, entendeu? E a icterícia intensa, né? A icterícia, que nós falamos antes, é animal com aquele sintoma, a mucosa amarelada, entendeu? Que é provocado, como nós falamos ontem, através da destruição das hemácias. Então, de forma que o entendimento do que é anemia, né? O entendimento do que é uma icterícia, entendeu? Fica fácil a gente entender a questão da babesiose. Aqui, gente, eu vou mostrar uma foto para vocês bem interessante. Ó, aqui são as hemácias, entendeu? Aquelas células que eu falei, as células hemácias que contém aqui dentro a hemoglobina, entendeu? E olha aqui, ó, aqui são hemácias normais. Essas hemácias que tem os pontos aqui, isso aqui é o anaplasma, é o agente aqui do anaplasma. Aqui, ó, todos esses pontinhos aqui, ó. Ou seja, o que é que acontece? Ele entra numa célula dessa, começa a se multiplicar muito rápido e acaba destruindo a hemácia. Aí esses agentes, os agentes que são liberados, já vão parasitando outra. Você, quando percebe, já tem muitas células sendo parasitárias destruídas. Olha, o anaplasma, aqui, ó, de novo, tá vendo aqui, olha, você tem células sadias, mas cada pontinho desse, assim, aqui está pretado pela coisinha verde, são hemácias parasitárias, né? Aqui nós temos, ó, hemácia sendo destruída, tá vendo, olha? Essas hemácias com esse contorno aqui, ó, já são aqui, olha, já são hemácias sendo destruídas pela presença do agente. Então, a destruição das hemácias, entendeu? Ela explica os 3 sintomas do maltriste mais importante. O primeiro sintoma, né? Os 2. O primeiro sintoma, que é a anemia, né? Quanto mais rápido essa célula sendo destruída, mais intensa é a anemia. E posteriormente, entendeu? É o sintoma da icterícia, porque dentro da hemácia existe a hemoglobina, entendeu? E essa hemoglobina, ela se transforma em bilirrubina, e essa bilirrubina, quando está em alta quantidade, ela começa a ficar impregnada nos tecidos conjuntivos. Então, está explicado a anemia e a icterícia, os 2 principais sintomas do maltriste. Lembrando que a febre ocorre também, é um dos primeiros sintomas, junto com o estado de depressão. Aqui, ó, é uma hemácia parasitária agora aqui pela Babesia. A Babesia, ela tem um formato parecido como se fosse uma folhazinha também, ó. E ela normalmente aparece em 2 células, e ela também provoca a destruição da mesma forma que as hemácias provocam. Então, Babesia anaplasma parasita hemácias, destrói as hemácias, e essa destruição provoca os 2 sintomas mais importantes, que é a anemia e a icterícia. E
E aqui nós temos um sintoma mais ou menos dos animais acometidos, né? O animal fica muito fraco, às vezes não consegue se levantar, muita depressão. Quanto maior a anemia, mais grave são os sintomas. Aqui você nota o animal fica com o olho branco, é anemia, entendeu? Aqui nós temos também, ó, o animal com a mucosa muito esbranquiçada, anemia também, que nós já explicamos. E aqui já é o animal com a mucosa amarelada, que nós chamamos de icterícia, entendeu? Então, de forma assim que eu me atentei a explicar para vocês, que eu acho importante o entendimento e o conhecimento dessa estomatologia mais importante da doença, que começa pelo estado febril, e aí vem depressão, falta de vivacidade, o animal vai ficando fraco, depois vem um estado de anemia, e se a doença progredir, ela pode chegar a um estado de icterícia, tá bom? Ok. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Bom, tratamento, existe tratamento tanto para um como para outra, né? Bom, de modo geral, o tratamento dessa doença é fundamentada em dois alicerces, dois pilares. Primeiro, nós temos que combater o agente, né? E segundo, nós temos que dar um suporte terapêutico aos animais que estão gravemente acometidos. O que é que eu falo suporte terapêutico? Ora, uma coisa é você tratar o animal com anemia, digamos, com um quadro poemático de 28%, 25% com anemia. Tudo bem. Mas se você pegar um animal com 14% de hematócrito, bem aqui embaixo, ou seja, se 10, 12 já é um limite, você está com 14%, então um animal desse, dificilmente você consegue recuperar ele se você só der a medicação para combater o agente parasitário. Você tem que fazer um suporte terapêutico para ajudar esse animal a recuperar o sangue perdido, ou seja, as hemácias que foram perdidas, o animal tem que recuperar. E para isso ele precisa de um suporte terapêutico maior. Então, de forma que a babesiose, né, ela é combatida com... Nós temos os derivados da diamidina. Eu vou citar aqui, eu não gosto de citar nome, não é minha intenção aqui, mas porque na nossa região o mais popular aqui é o Ganazec, que nós temos comum. E tem também os imidocard, que é o imizol, né? Então, tanto o Ganazec como o imizol pode ser usado para o controle da babesiose. Já da anaplasmose, entendeu? O tratamento eficaz são com as tetraciclinas e os derivados, as tetraciclinas, a oxtetraciclina e também o imidocard, o imizol. O imizol ele tem ação tanto para a babésia como para a anaplasma. Por isso que hoje está sendo tão comum usar o imizol, porque a gente já sabe que é uma droga que serve por dois agentes e quase sempre, na maioria das vezes, a gente não tem condições de, a nível de campo, diferenciar se é a babésia ou a anaplasma. Então, na suspeita de maltriste, então se aplica logo o imizol, que você sabe que ele tem ação contra os dois tipos de parasita, entendeu? E aí existe muitos produtos no mercado, cada produto tem uma indicação, então não é intenção nossa de falar de produto, de falar de terapia, porque isso aí você procura nessas revendas de vacina, pede orientação, as bulas do medicamento vem dizendo como usar. Então, nossa ideia é só orientar em termos de tratamento, tá bom? Bom, agora o suporte e o tratamento de suporte para aqueles animais que estão em estado grave, né? Animais que se nota muito deprimido, animal que não quer se levantar, ou seja, isso é indicativo com hematócrito muito baixo. Então, você tem que dar uma medicação para você ajudar os animais a recuperar as hemácias que foram perdidas. Então, nós temos basicamente 4 grupos de fármacos. Primeiramente, soro glicosado. Esse é de extrema importância, entendeu? Na prática, na minha prática, eu tenho feito e tenho indicado demais o pessoal. Deu mal triste, que você percebe que o animal está doente, mas ainda está bem, ainda come, dá remédio de mal triste. No outro dia, não teve melhora, entra com soro glicosado, entendeu? E normalmente, esse sorinho que a gente usa, que é Estimovit, Etavit, esses produtos, eles são glicosados. Mas eu sempre gosto de colocar a ampola de glicose a 50%. Eu boto em média 5, 6 ampolas no frasco de 500 ml, entendeu? Soro glicosado
ajuda demais. Eu tenho tido uma experiência fantástica com recuperação animal, de soro glicosado, entendeu? Colocando glicose a mais, entendeu? E animais que estão passando por estado de babesiose, digamos, forte. E aí vem também os hepatoprotetores também, que são aí os antitóxicos, entendeu? Entendemos que a gente usa esse nome antitóxico, mas na verdade esses produtos são muito mais hepatoprotetores propriamente dito do que antitóxicos, entendeu? E até porque eles já têm a vitamina B1, tem colina, tem metionina, então isso ajuda o fígado, né, a trabalhar de forma mais rápida. O fígado também tem uma grande importância também na regeneração das células hepáticas. As vitaminas do complexo B, a B1, a B2, a B6, B12, e aqui existe muito produto no mercado, mas eu vou citar um que eu gosto muito, Potenai. E aí eu faço o que? Eu pego o soro energético, coloco aí uns 20, 30 ml, 40 ml de antóxico, coloco também junto aí umas 5 ampolas de glicose, ainda coloco um frasco de Potenai de 10 ml. É uma dose meio pesada, mas é um suporte terapêutico que, na minha experiência, ajuda demais os animais a se recuperar, aqueles animais que estão em estado gravemente acometido. E também existem também os fármacos antianêmicos à base de ferro, cobre, vitamina B12. Existe aí esses ferrão B12, cobalzam, e tem uma série de produtos no mercado que tem associação de ferro, cobre e vitamina B12, entendeu? Ou seja, são fatores que estimulam, entendeu, o animal a produzir as células que foram perdidas de uma forma mais rápida. De forma que o tratamento é fundamentado nesses dois princípios, né? Combater o agente e fazer o tratamento de suporte terapêutico, tá bom? E com relação à prevenção da doença, eu não vou estender muito, não, eu vou só citar 3 prevenções. A primeira, que é a pré-imunização, consiste em inocular sangue de um animal portador assintomático da doença em animais sadios que não tiveram contato com a gente, nós chamamos de pré-munição. Só a típico de curiosidade, quando eu estava fazendo minha residência em Garanhuns, na época, eu tive a sorte, o prazer de participar de um trabalho desse. Foram 40 animais da raça holandesa, que foi comprado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês de Pernambuco. Esses animais ficaram lá no Parque de Exposição, e na época eu estava fazendo residência em Garanhuns, e nós fizemos esse trabalho, e aí o Dr. Jurandir, me lembro ainda, ele colheu o sangue do animal, viu que aquele animal estava parasitado, e foi inoculado, me parece, 5 ml em cada animal. Olha, a gente passava um dia todinho, 40 animais tirando temperatura de manhã de tarde, de manhã de tarde, de manhã de tarde, acompanhando a temperatura. Os animais começavam a ter febre, a gente passava a fazer a temperatura 3 vezes durante o dia. Quando a febre estava alta, a gente fazia coleta de sangue. Menina, foi um trabalho, mas é muito interessante o trabalho, porque é isso que você faz. Você inocula o sangue do animal que você sabe que está doente, naquele gado que veio de uma região que não tem a doença. E aí, ou seja, os animais eles vão adquirir uma certa imunidade, é como se fosse uma vacina, porque o contato com a doença vai desenvolver a imunidade. Ou seja, aí, quando esses animais vão para o campo e eles têm contato com a carga da doença, propriamente dita, eles já estão com a memória imunológica, então eles conseguem combater a doença de forma mais eficiente. Isso nós chamamos de pré-imunização. Existe a quimioprofilaxia, nós dizemos que os miocárdios, né, o isólogo tem ação para combater esse agente. Como esses produtos têm uma ação muito prolongada, em média 40 a 45 dias, então está sendo prática muito comum quando ocorre um surto da doença no rebanho. Então você, de uma hora para outra, você bota o animal no parque, e aí adoece o primeiro, adoeceu o segundo, adoeceu o terceiro, então você não sabe quem vai adoecer, então você pode fazer a aplicação em todos os animais, ou seja, é um mecanismo de você fazer que durante esses 30, 40 dias, os animais que tiveram contato, que vão ter contato, quer dizer, eles não estão imunizados. Muito bem, não é imunização, entendeu? Eles estão sob a ação de um medicamento que tem a ação de destruir esse micro-organismo, né? Esse agente. Então, automaticamente, os animais passam a não desenvolver a doença pela ação do medicamento. Mas não tem nada a ver, que eu já vi gente falar, eu vou vacinar o gado
Fluimisol para combater o mau texto. Não é vacina, não. Sabe por quê? Porque depois que passar o efeito desse medicamento, os animais podem adoecer do mesmo jeito. O que vai acontecer é que se a dose do medicamento for pequena, você nem tanto elimina todos os agentes, mas você deixa um certo grau de parasitismo que é para o animal desenvolver imunidade. E existe também o uso de vacina, né? Que já existe vacina hoje no Brasil, já estão sendo até testadas, já existem umas 4 ou 5 universidades sendo pesquisa que já estão produzindo vacina contra a babesiose e a anaplasmose, mas eu acho que isso ainda hoje isso não é ainda uma atividade comercial, mas acredito que nos próximos 4, 5, 6 anos nós já vamos ter uma atividade mais intensa comercialmente que diz respeito ao uso de vacina. De forma que é isso que eu queria apresentar para vocês, entendeu? E agradeço a atenção e até o próximo vídeo.